Olá, gente que sente. Sejam bem-vindos ao nosso podcast aqui na sua rádio, no Instituto Suassuna. Aqui nós contamos histórias, falamos sobre sentimentos e falamos com aquele humano que está por trás do conhecido, da celebridade, das pessoas que brilham aí nas redes sociais, nas mídias. E hoje estamos com uma pessoa muito especial aqui. Cara de mal, instrutor de tiro, roqueiro, dono de uma banda de rock, sócio de uma banda de rock, músico de uma banda de rock e escritor de livros infantis. Estou aqui com um grande amigo, parceiro, Renato Oliveira. Seja bem-vindo, Renato. Como é que tá? Tudo bom, cara? Prazer estar aqui com vocês. Engraçado, você começou a falar aí, falou assim, que você fala com humanos. Recentemente uma pessoa me chamou de ET. Então, eu não sei nem se eu sou humano, se eu deveria estar aqui, então. É porque a humanidade está sendo perdida, né, Renato? A gente está vivendo de uma forma onde as pessoas têm se tornado instrumentos. As pessoas têm se tornado elementos midiáticos que não têm nem vontade própria, sentimentos. As pessoas vivem por propósitos que são estabelecidos alheiamente à própria vontade. Propósitos estabelecidos por outras pessoas e repetindo padrões, repetindo frases, repetindo dancinhas dos outros, né? Basicamente, ninguém quer criar mais nada. Será quem que é o robô, né? O que o Elon Musk está criando, ou nós mesmos já somos robôs. Eu não acho que está muito longe disso, não, viu? Não tá. E assim, o próprio Martin Buber, ele fala de uma relação que chama relação eu-isso. Que assim, nessa relação, tem o eu que me relaciono com um objeto. Então, existem situações onde o outro ele só se torna um objeto da minha vontade, do meu prazer, da minha necessidade. Então, isso tem sérias implicações, né? Que aí eu deixo de olhar para o outro ser humano que está na minha frente e vejo como talvez uma escada para eu chegar onde eu queira, ou um instrumento para eu chegar onde eu queira. Então, por isso que a gente sempre fala assim, sobre humanidade. E numa época onde a inteligência artificial tem dominado, nunca se fez tão necessário a gente estar perto de gente, falar com gente, consultar com gente, né? Ouvir música que gente faz. Porque hoje o que tem de aplicativo de IA que faz música aí, que você quase não diferencia, né, Renato? É diferente, cara. Quando tem a conversa com uma pessoa, quando você tem as ações com a pessoa é imprevisível. O robô não, o robô ele precisa ser previsível, ele foi programado para ser previsível. Então, essa imprevisibilidade da pessoa faz com que a relação seja mais interessante. A subjetividade humana é fantástica, né? A não ser quando a gente é pego de surpresa por uma situação difícil, um chifre, uma coisa assim. Verdade. Mas, Renato, é interessante estar aqui com você, porque você é uma pessoa muito, assim, particularmente humana, né? Porque você joga seu sentimento para fora de uma maneira, assim, tão real e tirando esse estereótipo de cara grandão, barbudo, roqueiro e durão. Você é uma pessoa amável, afetuosa. Eu gosto, cara. Eu gosto de conversar. Eu tava até comentando com você aqui antes que eu tenho parece que um campo de atração com criança. A criança me olha, ela não faz esse julgamento do tipo, esse cara deve ser mau, esse cara deve ser bravo. A criança olha em mim e consegue me captar que eu sou um cara normal, que eu sou um cara legal para elas. Então, acontece sempre da criança bater o olho em mim e vir me cumprimentar, dar tchauzinho, ficar me olhando. Aí fica me olhando ali um tempão, até que eu faça essa questão da interação. Assim, é muito interessante quando você quebra essa questão desse estereótipo. Eu fiz uma palestra uma vez, numa fábrica de cimento. Então, lá só tinha peão da fábrica mesmo. Era questão do Dia dos Pais, tudo. Acho que estavam todos meio que obrigados a estarem ali. Era uma semana de conscientização que eles estavam fazendo. E chega eu, na questão assim, pós-pandemia, ainda estava usando um pouco de pessoas usando máscara. E eu cheguei lá e tive que entrar com a máscara. E quando eu comecei a fazer, a máscara amassa um pouco a barba, né? Sim. Fica um pouco amassada.
Aí quando eu comecei a falar com eles, eu falei assim, alguém me conhece aqui? E aí, aquele silêncio. Eu falei, vai ser legal isso aqui. Aí eu falei assim, já que vocês nunca me viram, eu pareço com o quê? Olhando para mim, o que vocês acham que eu faço? Os caras visivelmente estavam desinformados, não sabiam quem era eu. Falou assim, você é motoqueiro. Motoqueiro, o que mais? Roqueiro, polícia, não sei o que. Cara, só coisas assim que tem a ver com masculinidade. Com virilidade. Virilidade, com agressividade, talvez. E aí eu falei assim, que legal que vocês já entenderam mais ou menos quem sou eu. Só um minutinho que minha barba amassou aqui durante a máscara aqui, o uso da máscara. Peguei um pente cor-de-rosa da Barbie que tinha da minha filha, da bonequinha, e comecei a pentear minha barba com o pente rosa. Silêncio. Aí todo mundo ficou olhando e risadinhas, não sei o quê. Eu falei, o que aconteceu, pessoal? Mudou alguma coisa? A minha imagem mudou para vocês? Aí começaram aquelas risadinhas. Aí eu que estava mais rindo, eu falei, o que você acha que eu estou parecendo agora com esse pente cor-de-rosa aqui? Tá parecendo meio viado, né? Falei, viado, o que mais? Aí começou esse tipo de coisa. Até que um cara falou assim, eu acho que você é pai de menina. Falei, agora nós começamos. Isso. Cara, eu quebrei completamente, eu trouxe todo mundo para perto de mim. Que massa. Aí contei a minha história de paternidade. Sim. Foi uma história que me trouxe, que mudou a minha vida completamente. Então aí, ao final da palestra, eventualmente, tinha um bando de marmanjos chorando. Que é muito divertido. É muito bom você poder quebrar esse estereótipo do macho, né? Eu, assim, a gente vai entrar na sua história, eu quero saber de onde você veio, como é que foi sua família, como é que é a sua família, como é que foi essa sacada de começar a escrever livros infantis. Hoje você já está com o quê? Quantos livros? 4 livros. Uhum. E livros com bastante sucesso, escritos também com outras pessoas Sim. bastante conhecidas outros aqui pais. No Brasil, outros pais diferentes, Isso. pais com tipos físicos diferentes, Exato. Com orientações, pensamentos diferentes. E a gente vai chegar nessa parte. Mas a gente vai falar também sobre da origem do Renato, né? Do Renato Oliveira, e principalmente do Renatão, da pessoa do Renato mesmo, né? Também fui pai de menina, sou pai de menina, né? E passei por uma situação semelhante, eu estava até comentando com você, eu fui pai aos 21 anos, fazia faculdade de psicologia, tinha 3 empregos, e ainda assim peguei minha filha no colo, abracei a mãe dela e falei assim, vamos tentar educar nossa menininha juntos, mesmo passando por muita dificuldade financeira. Mas aí, com 3 anos de idade, a mãe mudou de país e ela ficou comigo. Então, eu também fui desses pais que tinham um jeitão viril, mas que sabia tudo de shampoo de cacho, sabia tudo sobre os desenhos infantis, assistia Viagem de Chihiro com ela. Desenhos eu assistia todos também, porque eu entendo que é minha obrigação saber o que elas estão vendo. Então, eu assisto ainda todos, até hoje. A gente tem hábito, a gente vai ao cinema junto, a gente assiste coisas junto. E só depois que eu vejo... Ser pai de menina tem essas coisas legais, né? Que você também entra no universo que a gente não foi criado, né? E ainda tem uma coisa que vai piorar em relação a você aí. Assim, a sua situação, eu imagino que tenha sido mais complicada, porque você foi solo durante um grande tempo, né? Durante um tempo. Mas eu tenho que aprender do cacho e do liso, viu? Porque eu tenho uma cacheada e uma do cabelo liso. Então, são duas questões. Sabe fazer chapinha, então. Cara, não. Graças a Deus elas estão aprendendo já a fazer as coisas. Eu sou bom em rabo de cavalo. E expert em rabo de cavalo. Bom, mais ou menos. Pois é, Renato. Então, eu quero saber um pouco mais sobre a sua história, assim, de onde você veio, como é que era a sua família. Bom, vamos lá. Eu sou nascido em Pires do Rio, mas a minha família é de Orizona, interior de Goiás. Eu costumo dizer que naquela época não tinha hospital em Orizona, então quem morava em Orizona ia parir em Pires do Rio e voltava, né? A minha irmã mais velha e eu somos de Pires do Rio, a mais nova já foi de Orizona. Então dá para você saber quando é que criaram hospital na cidade. Sim. E aí... Criado com meninas, né? Eu fui criado com meninas. E aí o meu pai era do Banco do Brasil. Então, naquela época, o cara do Banco do Brasil era um cara, inclusive, autoridade na cidade, né? Porque
o gerente do banco, o delegado, o juiz, esse pessoal assim, tinha uma certa, todo mundo sabia quem era. Na cidade. O Banco do Brasil, na maioria das cidades, tinha casa que era específica para o gerente e o subgerente morar. Era um negócio assim diferente, sabe? E só que meu pai rodava o Brasil, né? Então eu morei lá no norte de Minas. Aí a gente rodava assim para morava nos lugares. Então a gente convivia com a família, ia para Arizona todas as férias. Eu gostava muito de fazenda. Então eu ia para Arizona, chegava lá, ia para a fazenda dos meus tios, tirar leite, fazer a lida todinha. Adorava isso. Aí voltávamos. Então a gente vivia nesse vai e vem. Até que nós começamos a ficar mais velhos, aí tem uma necessidade de você estudar numa escola melhor. A minha irmã mais velha precisava vir para Goiânia. Aí nós viemos, aí nessa a gente já estava em Firminópolis, meu pai estava gerente lá. E aí a gente ficava morando assim, indo, voltando, essas coisas todas. Moramos um pouco lá e viemos para Goiânia. Daí, ali mais ou menos em 91, quando eu tinha 15 anos, meu pai faleceu. Ele foi fazer uma cirurgia na coluna e teve parada cardíaca. É uma questão que depois a gente tenta se acalmar, tentando entender, porque quando você perder o pai é terrível, é uma coisa que eu não desejo para ninguém. Com 15 anos, basicamente você queria ir para festa, você queria ir para show, você queria fazer... Você virou o homem da família. Você queria zoar. E eu fui obrigado a ser, porque os tapinhas nas costas lá no velório foi tudo assim, agora você é o homem da casa. Nossa. E vamos lá, eu não tinha a menor condição disso. Eu não tinha um preparo, zero preparo para ser homem de casa. E o que é isso, né, de homem de casa? Porque assim, cara, eu vivia num lugar, querendo ou não, o ambiente da gente aqui em Goiás é muito machista. Muito machista. Então, assim, eu não fazia tarefas de casa. Quando eu morava com a minha mãe, com as minhas irmãs, eu não fazia tarefa de casa. Então, assim, entender o que seria ser esse homem da casa, se é só para ter uma postura de defesa, de proteção, né? Eu não era provedor, porque eu não trabalhava, eu era menino. Até que você vai entendendo e tentando assim, fazer ficar claro que função que você tem sendo esse cara. Tem situações que você percebe que precisa de você ali para se impor. Não me impor no sentido de me impor com minha mãe e minhas irmãs, mas me impor com alguém que está se relacionando com eles. Sim. Porque para mostrar que aqui não tem um homem para protegê-las. Sim. Eu estou dizendo assim de forma bem genérica. Não, mas faz muito mecânico que ela leva o carro, por exemplo, para o cara. Sim. Né, o técnico que vai em casa, o entregador de gás. Exato. Infelizmente a gente vive numa sociedade aqui em Goiás, né? O pessoal fala que é o Texas brasileiro. Né? Então, um estado de caras ainda muito machistas, muito rudes. Cara, isso foi um negócio muito complicado para mim, de tentar virar essa chave sobre isso. Eu ainda tenho resquícios machistas, eu reconheço, mas quando eu entrei, eu aceitei o convite de trabalhar num livro de coleção, numa coleção de meninos antimachistas. Eu tive que tomar uns tapas na cara para aprender algumas coisas. E foi importante isso para mim. Hoje eu percebo, por exemplo, que às vezes a minha filha tem um indício de alguma atitude machista ou preconceituosa de alguma coisa, e aí eu tenho que fazer o papel contrário. Eu que era aquele cara que zoava, que fazia muita brincadeira, eu sou o cara hoje que tem que conter um pouquinho isso aqui. Calma, filha, não é assim também. Sim. Temos que entender, temos que aceitar, temos que respeitar. Então é bem complicado. Eu era o cara que fazia o bullying. Eu sofria bullying, eu era gordo, né? Todo gordo sofre bullying. Só que não era bullying, né? Era só zoeira. Mas eu fazia também. Então acabou que isso vai moldando a gente, né? Não, e é interessante também que eu acho que você também vem do Santo Agostinho, né? Que você comentou. Sim, estudei lá. Estudei lá também. Muitos dos entrevistados aqui também estudaram lá, assim, por coincidência, né? Então, o pessoal lá do centro, de ver que destacou aqui em Goiânia. É verdade. Aí, a gente estudou num colégio católico, num colégio bem conservador também, né? Só que eu sinto que lá, cara, mesmo tendo essas brincadeiras, esses bullying que todo mundo sofreu, a gente
teve uma educação bem humanizada. Então, eu acho que isso ajudou também. Sim, Pelo que eu faz percebo, sentido. ajuda também nessa questão da aceitação do diferente, mesmo não falando abertamente sobre isso, né? Uhum. Aquelas campanhas que tinham campanha da Acho que fraternidade. faz sentido, porque assim, eu nunca tinha pensado nisso, mas você falando, eu entendo, eu acho que isso está certo. Eu nunca pensei que essa parte dessa formação pudesse refletir numa futura possível mudança de pensamento ou Pois virada de é. chave, né? Eu acho muito interessante, porque assim, o pessoal que eu conheço de lá, é claro, todo mundo veio de famílias completamente diferentes, educações completamente diferentes, mas essas escolas onde a formação humana está ali na subjetividade do que é ensinado, ajuda a gente a olhar para o mundo de um jeito mais acolhedor, menos preconceituoso. A gente que foi criado com concurso de poesia, criado com Verdade, atuação, concurso de redação, verdade. a gente achava um saco ter que ir nas missas que tinham e tudo, mas ouvir as homilias, falar trabalhar os temas de campanha de fraternidade, tudo em sala de aula. Acho que tudo isso vai fazendo, mesmo que não seja uma coisa muito clara ou consciente, vai fazendo com que a gente preste atenção. Acho que uma das campanhas que eu lembro que nós vivemos lá foi a campanha da fraternidade. Então você tem que falar de fraternidade para um bando de moleque que quer saber só de tomar. Hoje, na época não tinha corote, mas tomar sangue de boi escondido, Presidente, com Coca. presidente com coca, e jogar Não que eu basquete tenha ou tomado handball. isso, Não, né? também Claro não, que não. longe disso. E de repente ter que falar sobre temas assim tão sociais, né? E olhar para o outro ser humano com empatia, talvez Não, e é isso numa tenha época que ajudado. você descobre sexualidade, que você descobre amor, paixão, essas coisas todas, né? Que você começa ali a ter aquela menina que você acha mais bonita, aquela coisa assim. É nessa época que, se você tiver algum tipo de base, mesmo que você não perceba, isso faz diferença lá na frente. Pois então, não é? A escola das minhas meninas hoje, cara, tem um negócio que eu acho maravilhoso. Elas têm aula de emoções, Educação emocional? educação Onde é emocional, que elas estudam? no Arena. Ah, legal. Tem uma matéria que chama Arena das Emoções. Que legal. E, cara, o dia que eu fiquei sabendo disso, eu falei assim, que massa isso, cara. Porque você tá com uma criança que está na sua formação e ter um espaço lá dentro da escola, que a escola provê e meio que te obriga, porque faz parte da grade, que vai falar de emoções. Esses dias a minha filha falou assim, pai, mas o cara fala não sei o quê, eu não achei que fez muita diferença. Eu falei, filha, ele, nesse caso que você me contou, ela me contou uma história, óbvio, ele está falando de valores, de formação de valores. E sabe por que não fez diferença para você? Porque você já passou tem por isso em isso aqui casa. dentro de casa e você já tem esse valor. Então, para você, se é certo ou errado devolver uma carteira que você achou na rua, Para você é normal, para você é cara, normal. novidade. Mas tem muitos colegas seus ali que nunca passaram por essa educação e às vezes veem os pais fazendo coisa errada. Então, para eles vai fazer diferença. Pode ser que faça. Sim. Porque agora eles têm uma formação nova. Você não achou graça porque você já sabia. Não, maravilhoso. Porque Principalmente eu sou essa muito reflexão chato, que você fez cara. com elas. Né? Eu sou muito chato com valores, com correto, certo e errado. Para mim, o básico, o princípio básico, desde que nasceram. Filho, existe o certo e o errado. Se você faz alguma coisa errada, provavelmente você vai ter uma consequência ruim. Sim. Se você faz o certo, provavelmente você vai ter uma consequência boa. Pode ser que, às vezes, a consequência vai se misturar, mas no final das contas vai ser assim. Sim. O errado, consequência ruim, o certo, a boa. A escolha é sua. Eu sempre deixei que elas escolhessem. Sim. E eu aplicava consequências. Eu não estou falando claro. nada de violência, mas de consequências do tipo, filha, se você fizer isso, você não vai poder comer aquilo. E aí ela fazia, você não vai poder comer aquilo. Você foi instruído, você teve a opção de escolher antes. Sim. Você escolheu. Agora a Escolheu consequência. conscientemente, Isso. né? Agora as meninas estão assim, de uma maneira que assim, a minha filha ia fazer 10 anos, a mais nova, doida para andar no banco da frente do carro. E eu falei, não, a legislação fala que é a partir dos 10 anos. Então tá aqui, tá definido. Antes dos 10 você não anda. Cara, um dia antes dela fazer 10 anos, eu perguntei, quer ir na frente? Só amanhã, papai. Ai, Então, para mim, foi maravilhoso testando isso. o conhecimento que você Porque ela sabe trouxe, que é o né? certo.
Sim. E ela, porque ela já pensa na cabeça. Aí eu perguntei, por que você não quis? Não, papai, e se parar uma blitz e vai me perguntar e não sei o quê? Eu falei assim, filha, a gente pode dar um jeito, conversar com o guarda, não sei o quê. Eu tentei fazer o papel do advogado diabo. O errado ali. E ela falou assim, mas não é certo, né, papai? Aí eu olho pra cima assim e falo, oh, meu Deus, obrigado. Porque... Mas obrigado não só por elas, né? Obrigado por você ter o discernimento de conseguir ensinar isso para elas. Por elas terem aprendido. Eu tenho um filho que está com 5 anos agora também, o Gregório, e o Greg, ele é uma criança assim, incrivelmente inteligente, mas ele tem TOD, transtorno opositor desafiador. Então, é um trabalho assim mais duro, né? Para que a gente possa falar com um psicólogo é difícil, né, gente? Também o Todd, pra mim, era aquele negócio que você misturava no leite. O cara me vendo um desafio agora. Ele prefere Nescau. Eu não quero Todd, eu quero Nescau. Eu não vou fazer a mamadeira dele. Mas é assim, é uma criança doce, meiga, gentil, só que quando é confrontada, ele se torna assim, agressivo. Se tornava, porque a gente tem há um ano e meio... trabalhado, né? A psicopedagoga, a psicóloga, a neuropsicóloga, nós temos trabalhado muito essa questão da gentileza. Hoje ele, por exemplo, a gente foi no parque semana passada, e aí uma menininha entrou a gente estava aqui no Parque Areião, tem como se fosse um anfiteatro ao céu aberto. Aí a gente estava lá no palco, estava a minha companheira, e aí chegou uma menininha, ele foi lá na menina, pegou na mão. Você sabia que isso aqui é um teatro? Aqui é um lugar onde as pessoas ficam para apresentar. Vamos descer para assistir meu pai e a namorada dele dançarem? Ficou lá de mãozinha dada com a menina e eu comecei a dançar com a menina. Interessante, hein? Então, assim, olha a doçura, a gentileza que vai sendo aprendida. E a proatividade, né? Mas isso é o que a gente vê, né? Ele vê o afeto que eu tenho com a Leide, ele vê o carinho que eu trato as mulheres e ele também vai aprendendo isso dentro de casa. E aí, no outro lado, eu já entendo assim, eu gosto que as minhas filhas vejam as coisas, reparem, comentem. E eu sempre que eu posso, eu falo, filha, igual, por exemplo, carregar a mochila. Elas dão conta de carregar a mochila do carro até a porta da escola. Mas eu posso carregar para elas. Eu falo, filha, eu sei que você dá conta, mas eu estou aqui, eu posso fazer uma gentileza para você, eu quero fazer, tudo bem? Tudo bem, beleza? Aí no caminho você vai comentando, fala, filha, esse tipo de coisa que você aceitou, a gentileza, é o mínimo que eu espero de um cara que vai ser o seu companheiro do futuro. O crivo delas vai ficar bem maior. Eu espero que sim. Tomara, né? Sabe, o meu treinamento é nesse sentido de não aceitar, igual, por exemplo, a gente mora aqui perto do Campo do Goiás. Eu moro, né? Elas moram com a mãe e às vezes ficam comigo. Às vezes a gente está saindo, aí vem aqueles carinhas de bicicleta, com aquele óculos coloridinho, aquele cabelo não sei o quê. Eu falei assim, o nóia, que a gente bigodinho. Já olha e fala, nóia, né? Pô, aí eu falo, filha, aquele ali eu não vou aceitar lá em casa, não, já vou avisando. Aí elas falam assim, Deus me livre, papai, de um cara desse. Eu falo, ótimo, beleza, é assim mesmo. Mas eu acho que quando você chegou em casa também para conhecer a mãe delas, Não, mas eu não tinha barba, eu tinha um pouquinho de cabelo ainda, eu usava camisa de botão, eu era mais arrumadinho. Mas não aí é mais fácil. Depois que eu me rebelei. Pois é, brother, o preconceito vem dos dois lados. Você não quer um ladrão de mobilete. Não. E o pai muitas vezes fala, nossa, chegar de mobilete, tornozeleira lá, não, pode parar. Papai é atirador, não vai aceitar esse tipo, não. Outro dia eu vi até um meme engraçado. O cara chega com a arma, o cara chega para conhecer a filha, né? Conhecer o sogro, o genro conhecer o sogro. Aí ele chega lá com aquele. Aí o cara faz. É meme, né? Ele bota o cara com óculos chegando assim e tal. Aí o cara chega, abre a porta assim e vê o cara com aquela cara dele assim, pega e joga uma arma para ele. Provavelmente descarregada. Aí o cara vai e pega a arma. No que ele pegou a arma, ele saca. Tipo assim. Chegou armado, eu só tô me defendendo. Eu mostrei pra elas, falei assim, vai ser comigo, vai ser mais ou menos assim, ó. Chegar com mala desse aqui, eu já jogo uma e já... Mas é brincadeira. É brincadeira. É meme, tá? Eu não tive escolha. Eu sempre falava a mesma coisa. Assim, minha filha só vai namorar o cara... Mauricinho, não sei o quê, cara.
Todos os namorados da minha filha, todos, foram cabeludos, tatuados, Mas não tem problema ser cabeludo roqueiros. tatuado. E eu... Mas eu me pergunto, a minha adolescência eu era grunge. Não, mas não tem problema ser cabeludo, ser tatuado. Absolutamente. A minha questão é o seguinte, o que me preocupa são atitudes machistas e violentas Mas é aí que tá. e dominação psicológica, aquelas coisas assim, É onde sabe? que está assim, o X da questão. As pessoas, elas criam estereótipos tão bizarros, porque todos os namorados das minhas filhas eram sensíveis, eram pessoas afetuosas. Essa eram galera pessoas... do rock, cara, essa galera do rock, os caras são extremamente sensíveis. Estão completamente sensíveis. O povo cria um estereótipo assim, completamente Eu escutava errado. rock desde criança, eu escrevia poesia, cara. Sim. Eu fazia, teve uma época que eu namorava a mãe das meninas, ela viajou para passar as férias lá no Tocantins com os pais dela, e eu não podia, que eu estava trabalhando, eu não fui. Cara, eu escrevi 30 cartas para ela todos os dias. Sim, eu mandava uma romântico. carta. Todo dia eu mandava uma carta. O roqueiro é um romântico. Já aconteceu dela voltar embora para cá e não ter chegado carta lá ainda, que estava no meio do caminho. Você lembra de carta, né? Eu não lembro. Não era e-mail nem zap. Não escrevia carta para minhas namoradinhas de Barretos, de Uberaba, Uberlândia, São Paulo. Escrevia bastante. Então, a gente tem sensibilidade e a questão não é nem tão só a questão do estereótipo, né? Na verdade, assim, quando eu mostrei o Noia lá para ela, era uma brincadeira e elas entenderam isso, né? E, obviamente, eu não faço uma brincadeira que eu não explique que não depois. dialogue depois Isso. a respeito do que você quis dizer. Então, a gente estava saindo, a gente ia ter um tempo dentro do carro, ali eu já mostrei, e a gente foi conversando sobre isso. E aí eu falo, filha, o importante não é como que o cara não precisa ser um cara bonito, não precisa ser um cara tão bem arrumado, não precisa disso. Mas respeitoso. Ele precisa ser um cara que vai te tratar bem, que vai aceitar, por exemplo, você falar um não para ele. Sim. Que acho que um dos primeiros testes que você tem que fazer com a pessoa é falar não para ela, para ver como ela reage. Porque hoje em dia... É o que eu ia falar, Renato. Você está escrevendo livros falando sobre emoções, sobre não ter preconceito, sobre aceitar o diferente. Eu acho que uma dica de livro também é assumir a responsabilidade. Você sabe das... Já estou aqui matutando. Não é? Porque fica a dica. Se quiser até um coautor, eu te ajudo. Porque hoje eu vejo que a gente vive uma crise de autorresponsabilização, sabe? É uma crise, assim, tem uns 10 anos que eu tenho percebido, estou na clínica 22 e dando aula e tudo, e eu tenho percebido claramente que as pessoas estão cada vez mais jogando para o outro a responsabilidade das próprias escolhas, né? O erro é do outro. O erro é da menina que estava usando a saia curta. O erro é do carinha que não me deu atenção, eu traí ele. O erro é do governo. Do político que fez isso, fez aquilo, né? Não sou eu. O erro é da prefeitura que não coloca vaga o suficiente, por isso que eu coloquei na vaga de deficiente. Putz, cara, isso está ficando um negócio absurdamente egoísta e egocêntrico. Isso é legal que você falou da vaga de deficiente. Eu tenho fibromialgia. Saiu e tem uma lei que faculta ao portador de fibromialgia uma carteirinha de portador que eu tenho. E com essa carteirinha, com esse mesmo laudo, você consegue vaga para estacionamento de deficiente. E assim, só que eu contei para as meninas, eu consegui, peguei essa carteirinha, tá no meu carro, e eu falei para elas, eu só vou usar quando eu tiver com dor. Se eu chegar num lugar e não estiver com dor, eu vou me estacionar longe, já fiquem sabendo. Sim. Por quê? Eu não vou usar isso para prejudicar alguém. Sendo que alguém que... Eu tenho artrite... Se alguém tem um problema de mobilidade lá, e muito maior do que o meu, e ele vai chegar, a vaga está ocupada, ele vai ter que passar por algum problema aí, vai dificultar a vida dele. Eu não vou dificultar a vida de ninguém, não de propósito. Você tem toda a razão. E isso é mostrar para as meninas o que é você ter consciência coletiva. Exato. E tá punk, tá complicado. Eu acho que isso pode ser um tema bem legal, assim, acaba que assim, você percebe que
A vida da gente, quando você se envolve com a paternidade, tudo vira em torno disso, né? Sim, Tudo que você vai fazer tem impacto ali, tem coisa tem a ver sim. com a sua filha, né? Suas E filhas. essa educação, eu acho que para quem está assistindo a gente, nós estamos aqui, dois homens conversando sobre afeto, sobre olhar para o outro, olhar para o próximo, sobre como educar nossos filhos a respeito do que é certo, do que é errado, não passar a mão na cabeça, fazer com que eles assumam a responsabilidade do que eles fazem, porque desse jeito a sociedade se torna melhor. A gente reclama, eu ouço o pessoal reclamar da geração Z o tempo inteiro. Eu fico meio chateado porque eu odeio rótulo, né? Mas assim, em que mundo nossos filhos vão viver? Que mundo que você está criando para o seu filho? Que filho que você está criando para o mundo? Uhum. Não é olhar como se ele fosse um agente passivo do mundo onde eles vão viver, mas a educação que a gente dá para os nossos filhos faz com que eles também mudem a sociedade onde eles vão estar, com seus exemplos, com sua atitude. Então, a modernidade líquida só existe, eu acho que a cultura da sociedade hoje mudou por conta de rede social, por conta dessas coisas, mas dentro de casa a gente tem um papel preponderante em trazer autorresponsabilização, trazer consciência emocional para os filhos e limites, sabe? Sim, é Aprender a essencial. lidar com limites, aprender a lidar com frustração. Ah, por exemplo, você quer ensinar o seu filho ética, por exemplo, e você não pratica. O que que vai adiantar? Então, se eu falo para ela, filha, você tem que ser correta, você tem que ser isso, tem que ser aquilo, e aí eu estaciono na vaga do deficiente sem prerrogativa alguma, por exemplo. Ah, Eu estou mostrando para ela que isso é certo ou que é errado. Eu estou dizendo, mesmo você sabendo que é errado, eu estou fazendo e estou tentando contornar aquilo com palavras. roubar é errado, mas aí você vai abre um pacote de Ruffles lá no supermercado, come, embrulha e joga no cantinho. É. Não é, Então, por Renato? exemplo, eu trabalho na Justiça Eleitoral, sou servidor da Justiça Eleitoral. Aí eu evito, por questão ética, eu entendo que eu não devo me posicionar politicamente. Porque eu trabalho numa instituição que promove eleições, correto? Ah, Eleições é para definir quem vai ser eleito. Eu não acho que eu tenha que me envolver, postar minha opinião, gritar minha opinião para todos os lados, para dizer se eu sou de direita, ou se eu sou de esquerda, se eu sou de centro, se eu sou do que eu quero ser. sim. Então, quando alguém me pergunta, eu falo, olha, eu trabalho no TRE, eu prefiro não dizer nada sobre política. Uhum. E, cara, isso incomoda às vezes as pessoas, sabe? Incomoda. E eu falo, eu banco esse negócio. Eu banco, falo, não, eu sou assim, comigo é desse jeito. Então, minhas filhas venham fazendo isso também. Já aconteceu de chegar alguém perto de mim e falar, e aí, você é Lula ou Bolsonaro? Aí minha filha fala, ele trabalha no TRE, ele não é nenhum dos dois. É a mesma coisa de um juiz de futebol torcer para um time. Tem isso, a gente sabe que tem, mas assim, porque tem gente errada, eu preciso ser errado? Não, Porque tem gente que faz porcaria, eu preciso fazer porcaria? é verdade. Não faz sentido para mim. E é um negócio que é tão internalizado para mim que, de tanto eu praticar, por exemplo, a família da mãe das meninas não tinha hábito de usar cinto de segurança. Ah, Moravam no interior, para eles era um negócio assim, do tipo, vou só ter ali e não usava o cinto de segurança. Quando eu entrei lá na família, lá, eu sou um cara que comigo só anda se o cinto tiver clicado. Não tirou, eu paro o carro. Chato? Muito. mas vai ser. Mas é o correto? É o correto. Então vai ser assim. Aí você acha que as meninas não cobravam de todo mundo? Da família De dela. todo né? mundo depois que precisava tal cinto? Eles se tornam agentes de mudança no lugar onde eles estão, né? Anteontem, a minha filha sentou no carro, no banco da frente, cruzou as pernas em cima do banco. Eu falei, pode descruzar, tá errado. Por quê, pai? Eu falei, porque tem um airbag aqui. Esse airbag pode ter um mau funcionamento e abrir. Vai uma bolsa aqui, vai empurrar a sua perna, vai quebrar a sua bacia. Eu já vi vídeo sobre isso, estou te ensinando, já ensinei. Aí, isso eu já tinha ensinado. Aí ela colocou, mamãe, mas tá me incomodando aqui, minha perna tá doendo. Então vai lá para trás. Lá você pode cruzar, porque lá não tem o airbag. Porque assim, cara, é simples,
poderia nunca Mas estragar, é porque assim, importante. são trajetos curtos, distâncias, velocidades curtas, baixas. Talvez você não vai acionar aquele airbag ali mesmo. Só que pode ser que dê um mau funcionamento. Eu sou de TI, cara, pode dar pau a qualquer hora. E esse negócio explodir. E eu vou me responsabilizar. Eu falei, filho, você vai ficar sem andar muito tempo e eu vou ficar ocupado muito tempo por conta de uma perna cruzada num trajeto tão curto. Se você quiser ir lá para trás, você cruza as suas pernas. Se não, você espera. Isso aí, garoto. E Muito ponto, bem. cara. Ponto final. Não tem. Quando você fala de um jeito convincente, não tem margem Não para tem. argumentação. Não tem. Eu permito que elas argumentem comigo, mas essa Mas daí vão não ter dá. que dialogar, vão ter que entender o ponto de vista, o meu ponto de vista, o seu. E entender que também tem existe coisas regra, que o adulto, o tem pai, o mais. responsável, ele vai falar aquele ponto é final. Sim. Eu fui criado numa educação muito interessante. De um lado, minha mãe é uma pessoa assim super comunicativa, alegre, só que borderline, o humor oscilava pra caramba, e quando eu ia receber algum tipo de corretivo, eu já apanhei de tampa de panela de pressão, de espada de plástico, de Tampa de panela de pressão, nunca tinha essa é visto, nova, legal. fura a gente inteira. Cana de açúcar. Esse deve doer Mas também. foi incrível. Foi incrível, que eu aprendi a desviar, né? Hoje eu sou quase um espadachim. E o meu pai, que era um sujeito mais introvertido, mas que quando pegava a gente para conversar, meu amigo, eram 3 horas dialogando, perguntando. Você saiu humilhado. E assim, me questionando, gente, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido que eu faço? E uma educação muito diferente, assim, dos dois lados. Só que eu preferia apanhar da minha mãe do que conversar com meu pai, porque a consciência dói. A consciência A dói. consciência dói. A gente se sente humilhado, a gente se sente... Fala, Você não sabe para onde escapar, igual você falou. Se a tampa da panela de pressão vem, eu consigo me desviar. Mas da conversa você não tem como. E cara. da consciência também Ela não, acerta ali, ó, e acabou. Quando você se torna consciente, não tem jeito. O erro, ele grita no seu ouvido. Grita alto. Isso é o máximo. Mas então, voltando à sua história, assim, eu acho que ser criado com mulheres também te ajudou nessa sensibilidade, né? Pode ter ajudado. Não, eu não percebi isso em momento algum, assim, sabe? Mas eu já tinha essa questão do cuidado. Eu tinha um cuidado com as minhas irmãs. Não podia mexer assim com as minhas irmãs. Eu era o cara que tentava proteger alguma coisa de alguma forma, sabe? Uhum. Assim, não que eu sufocasse, nada disso. Mas todo mundo sabia que podia contar comigo, sabe? Então, assim, pode ter ajudado, sim, nessa questão da acessibilidade, mas não foi nada que foi... eu consegui perceber que foi ali. Não, mas a gente é moldado o tempo inteiro por coisas que nos transpassam, né? Sem a gente perceber mesmo. Verdade. Nós somos... é interessante que nós somos esponjas, né? De coisas que a gente ouve, de coisas que a gente assiste, de músicas que a gente escuta, de detalhes que às vezes passam despercebidos. E é por isso que é muito importante quando a gente vai conversar perto de criança, tomar um cuidado redobrado, porque eles escutam aquilo e de alguma maneira tem um Sabe impacto. Sabe onde que isso tem pegado muito comigo? Talvez o único lugar hoje que me tire do sério é o trânsito. E às vezes eu me torno um tanto agressivo. Sim. E eu preciso me policiar e elas me cobram. Elas me cobram. Papai, assim não. E eu falo, tá vendo, filha? Papai não é perfeito. Claro que eu tento jogar essa, mas assim, com um sentimento de vergonha, do tipo, porra... É bravo, cara. Às vezes a gente xinga sem saber, né? Sem perceber. Eu devia estar ensinando e não fazendo isso, não aprendendo com ela. Já me aconteceu isso. E meu filho repetiu a frase que eu disse. E, caramba, suou mal, né? Suou feio demais. Suou feio. Ai, você aprendeu isso, menino? Com você, papai. Ai, meu Deus. Mas é isso. Educação é uma... A gente não nasce sabendo. É uma arte. É uma arte que não tem uma escola que te dê o princípio correto. A gente vai experimentando com o tempo. Mas, Renato, vamos lá. Você decidiu se tornar um instrutor de tiro da onde? Sempre gostei de armas, sempre gostei de filmes que tinham tiros. Quando o cara atirava,
achava aquilo assim, um negócio muito poderoso, sabe? Muito de presença. E eu pensava, o cara que domina aquilo ali, ele Manda um pedaço. ninguém toca nele. Não, nem no sentido de vou lá me impor, é no sentido de não venha me incomodar, sabe? Eu nunca pensei já pensei em ser polícia, essas coisas assim, mas não materializou. Mas eu gostava. Só que ao mesmo tempo, esse tipo de assunto era reprimido no meu cerco ali, sabe? A mulher com quem eu era casado não gostava, a minha mãe não gostava, ninguém gostava de arma, e o não gostar era do tipo, você não vai mexer com isso, hein? Até que um dia, assim, aí depois de muito tempo, depois de muitos anos de vida, você começa a ligar aquela chavinha famosa. É essa. F3 pontinho? Não pode falar foda-se, não? Pode falar então, foda-se. Não fala foda-se aqui, cara. Tá, foda-se. Então. Não pode falar foda-se. Aí, cara, você começa a ligar o foda-se, você começa a falar, não, eu preciso viver a vida que eu quero viver. E eu falei assim, eu quero fazer um curso de tiro. Fui lá e fiz um curso de tiro. Achei um cara que dava aula de tiro. Fui lá e fiz um curso. Cara, eu achei bom demais aquilo. Eu achei assim que muito, muito satisfatório. Combinou muito comigo, sabe? Eu falei, cara, eu preciso fazer mais dessas coisas. Eu vou comprar uma arma para mim. Aquela raiva reprimida que você tinha, alguma coisa assim? Não vou dizer raiva, mas uma sensação de controle. Você fala assim, eu controlo, eu consigo controlar uma situação. Aí você começa a fantasiar, ainda mais eu que tenho a mente muito fértil, eu começo a fantasiar, por exemplo, que eu estou na minha casa e entra alguém. O que eu vou fazer? Vou jogar uma panela, tampa da panela? Não é o que eu imaginava. Mas se eu tiver uma arma e souber usá-la, e aí já entra na questão da consciência, eu vou saber usar, eu vou saber guardar, eu vou saber evitar que aconteça acidente, eu vou saber toda a questão. Sim. Tanto é que às vezes você pega um celular aqui assim, você já pega com o dedo fora do gatilho aqui, de tanta consciência que você tem. Mas isso depois de um grande tempo que você usa. Inclusive é Odin curso de tiro, tá? Propaganda aqui. Aí eu falei, cara, eu preciso me empoderar com esse negócio aqui, eu gostei demais. Quando eu fui comprar uma arma, cara, foi um negócio horrível. Ninguém queria aceitar que eu comprasse uma arma. E eu explicava para as pessoas de forma clara. Olha, a arma serve para a defesa. Ela foi feita para matar? Foi. A arma serve para isso. Ela serve para machucar alguém ou destruir alguma coisa. A gente, quando vai dar curso, eu e meu sócio, a gente fala a primeira coisa, a arma foi feita para destruir. Não queira pensar que ela é um objeto de amor só não, porque ela foi feita para destruir. A questão é que alguém pode querer te destruir e você precisa se defender. Você está aqui para aprender isso, a usar um equipamento. Então, explicar para as pessoas que esse equipamento ele pode ser usado para o bem, para a defesa, e que eu sou um cara do bem, e na minha mão essa arma ela é um instrumento bom. Então a questão não está na arma, a questão está em mim. Tanto é que a gente fala, a arma não dispara sozinha. A arma não o carregador não se alimenta sozinho. Você não municia sozinho. Você não alimenta a arma sozinha. Você não carrega ela sozinho. Ela não faz sozinha. O negócio está atrás da pessoa. Está na pessoa atrás da arma, desculpa. Então, e como é que você faz assim para desatrelar a imagem que a arma traz de violência com a sensibilidade que você demonstra no seu dia a dia? A violência existe, Rogério. A violência existe. Ela está aí. Se você ligar a TV, então, a TV faz questão de te mostrar, pelo menos a receita da TV, dos telejornais que eu vejo, é assim, eu mostro todas as desgraças do mundo possíveis, da forma mais cruel e envolvente possível, para manter você ali ligado o tempo todo. No final, ela bota uma matéria de coisa legal para você falar, ai, ufa, dá para viver. Amanhã começa de novo. E hoje, há muitos anos, eu não assisto TV aberta, porque eu cansei dessa fórmula. Isso me machucava, me incomodava, me fazia sofrer. E aí, então, a violência existe, ela está lá, ela está aqui em volta de todo mundo. Ela pode vir do Muriel, que agora surtar aqui e ter um problema. Vocês não conhecem o Muriel, ele é um cara muito braba. Nossa, o Muriel, você podia aparecer aqui, que a galera... Vamos falar de estereótipo de novo. Mas assim... Ele é maravilhoso. Eu sou um brincalhão, vocês já perceberam, mas assim...
Porque o Muriel é a pessoa que está, além de nós dois na sala nesse momento, é o cara que está aqui. O Muriel poderia estar armado ali e poderia ser agressivo com a gente, do nada. E o que a gente poderia fazer se a gente não tiver uma arma aqui para se defender? Então foi nesse sentido de mostrar que a violência já existe. Sim. E ela pode ou não chegar perto da gente, mas se ela chegar, eu quero estar pronto. Aí aí eu reencontrei o Sérgio Accorsi, que é o meu baixista da banda lá de antigamente. E a gente se encontrou mesmo, ele é filho do Darcy Accorsi. Quando o Darcy morreu, eu fui no velório. E a gente se encontrou parecendo que a gente não deixou de ser amigo nunca. E aí restabelecemos a amizade. Um dia na conversa lá, ele falou que gostava de arma. Eu falei que gostava de arma. Ué, vamos fazer junto então um curso. E aí fui fazer o curso. Você faz o curso básico, depois eu fiz o intermediário, depois eu fiz o avançado. Aí eu fiz um curso de defesa do veículo, defesa residencial e fui fazendo curso. Quando eu percebi, cara, eu tava com um monte de arma em casa. Você vai comprando uma, vai comprando outra. Você fala assim, ó, aí eu vou caçar. Para caçar eu preciso ter uma arma longa para abater um animal, o javali, que é o que se pode caçar hoje em dia. Mas aí, se o javali eu tiver um problema com a minha arma, eu preciso ter um revólver com calibre bom para ter um backup aqui. Aí eu preciso ter uma pistola nesse calibre, uma pistola na outra. De repente você está com um cofre cheio de arma em casa. Jesus amado. E uma coisa interessante. A primeira arma que eu comprei era uma Imbel. Ela é uma arma toda no aço, pesada, fria, dura. É uma arma. Eu fiz questão de torná-la fria, que a gente fala, que é tirar a munição, torná-la segura para qualquer uma pessoa manusear. Segura entre aspas, porque se eu puxar, ela tem uma mola muito forte, se eu puxar aquilo ali e travar, e você destravar com o dedinho ali, o dedinho vai embora. E eu fiz questão de mostrar isso para as meninas. Filha, tá aqui essa arma, ela funciona assim, se assado, se assado. Cara, pode pegar, pega. Elas pegaram assim, não tem graça para criança aquilo ali. A criança... Para menina, né? Meu filho... Mas a criança então tá, para minhas crianças, para minhas filhas, não teve graça nenhuma. Não vou generalizar porque não é justo. Elas gostam de brinquedinho colorido, de brincar de massinha. Cara, aquele negócio não tinha graça. Quando eu comprei um revólver, eu mostrei do mesmo jeito, porque apesar de ser parecido, são diferentes. Quando eu comprei uma espingarda, eu mostrei também. Então as minhas filhas sabem. Aí eu fazia testes com elas de deixar a arma segura em algum lugar ali na casa onde elas passavam. Sabe o que elas faziam? Papai, você esqueceu sua pistola aqui. Vem guardar. Na pandemia eu comprei uma de airsoft, daquelas bolinhas, pra gente brincar em casa. A minha filha pegava a arma de airsoft com o dedinho fora do gatilho, porque eu ensinei para elas também. Ó, filha, isso aqui você nunca põe o dedo no gatilho. Não sei o que, beleza. Aí a outra ia passar, ela fazia isso aqui, baixava o cano aqui. Por quê? Porque você nunca aponta para nada que você não queira destruir. As regras básicas de segurança, elas sabem. Você não recebeu muita crítica assim da mãe delas? Porque você falou que a mãe delas era contra a arma, né? Sim. Não, eu recebi algum tipo de cobrança, mas o meu argumento era muito claro. Sim. A forma como eu mostrava era muito segura e o meu argumento era muito claro, de que é melhor que elas saibam do que elas tentem descobrir. Eu nunca deixava arma e munição na minha casa juntas. Eu nunca deixei. Por quê? Tem gente que acha que você tem que estar com a arma prontinha o tempo todo. Eu não, eu já penso que você está dormindo, tem alguma coisa assim. Você mora em casa ou em apartamento? Moro em apartamento. Mas pode acontecer, se acontecer, eu tenho a consciência de trabalhar isso. Mas eu não vou deixar para que alguma possibilidade de acidente aconteça. Então, quando eu mostrava essa segurança, eu passava essa segurança, não tem como contra-argumentar às vezes. E aí foi passando, foi dando certo. E também isso não eliciou uma violência nelas. Né? Porque o argumento que se cria é que a cultura da arma traz realmente um comportamento mais violento, mais Aí elas hostil. viram que eu comecei, aí elas viram que eu me envolvi com esporte de tiro. Eu chegava em casa com medalha. Aí eu comecei a evoluir no esporte, ganhava alguma coisa, ganhava outra. Aí eu virei instrutor de tiro. Eu fui estudar para ser instrutor. Por quê? Porque eu queria
eu e o Sérgio queríamos montar alguma coisa que a gente pudesse mostrar para as pessoas sem ficar tirando foto e postando no Insta, não era o nosso foco. O nosso foco é ensinar para você o que a gente acha que é certo. Sim. E da maneira correta. A gente vê muita papagaiada, muita coisa assim de exagerada, e a gente não queria, a gente queria fazer o low profile. Então, Sim. a gente recebia pessoas que não queriam aparecer, elas queriam aprender. Sim. Então, esse passou a ser o nosso público. Legal. Não é aquela figura que a gente cria na nossa cabeça não é show, não é rolamento. Do cara vestido de tático. Tático. Não, o nosso negócio era a gente ir os dois, e sempre 2 instrutores para no máximo 2 alunos. A gente não fazia aquelas turmas grandes. Não tem nada contra, tá? Cada um tem sua metodologia. Claro. Eu respeito todo mundo. Eu comecei em turma grande, onde o cara mal olhava pra gente, porque ele tava olhando um monte de gente. E tem uns QBU no meio, todo mundo desses grupos assim. Eu já auxiliei amigos da polícia que dando curso, que ele pedia, Renatão, fica de olho naquele ali pra mim, que ele... E você acha, Renato, assim, que de fato o psicotécnico que se faz para a gente conseguir o porte ou a posse é suficiente? Eu acho Só uma curiosidade. Eu acho que você teria mais condições de responder do que eu. Pois é, mas você tá vendo os caras, né? Não, se for em relação aos caras, beleza. Porque assim, em relação aos testes, a psicologia a psi me manda fazer uns pauzinhos lá, fazer uns negócios que eu não faço ideia do que está acontecendo. Todos os testes da psicologia, eles são assim, todos credenciados pelo CREPOP. Então, os testes são fantásticos e eles dão... Não, é incrível. A psicóloga que tem feito os meus laudos mais recentes, ela gosta de rock também. Outro dia encontrei com ela num pub e ela falou assim... Aí ela falou pra galera, se vocês quiserem saber alguma coisa do Renato, eu sei tudo sobre ele. Eu falei, pô, pior que sabe mesmo, porque você sai da prova assim, ela olha e fala, você é um cara assim, assado, você é um cara que faz isso, faz aquilo. Tu me conhece de onde, mulher? Porque realmente você acertou. Agora... Os testes, assim, eu não estou perguntando se... Os testes psicotécnicos, eles vão falar se a pessoa tem condições emocionais de usar ou não. Tem alguma predisposição. Tem alguma predisposição à violência, à agressividade que fuja do... Mas eu digo assim, tirando essa predisposição... Não, eu entendi. Assim, quando você me perguntou a primeira vez, eu entendi como se fosse para saber se o teste é efetivo. Aí você saberia. Agora, na prática... O teste é efetivo. Agora, tem um monte de gente que passa nesse teste para adquirir arma. Aí assim, não estou nem falando de porte, tá? De aquisição de arma, de tirar o certificado de registro, virar o CAC, famoso CAC que todo mundo sabe hoje. Tem pessoas que tiram ali que, na minha opinião, e a opinião de pessoa e não de técnico, não deveriam estar mexendo com isso. Mas aí é a pessoa. É a pessoa que do tipo assim, que às vezes ele não tem um cuidado e a arma precisa de cuidado. E esse cuidado talvez não seja cobrado no teste. Porque, então, a pessoa tem condições psicológicas. Nós, psicólogos, entendemos com todos os testes que são validados todos os anos pelo Conselho Federal. Então, assim, a pessoa, de fato, tem condições psicológicas para isso. Agora, mas tem algo além das condições psicológicas? Tem condições técnicas, por exemplo. Eu falei de regra de segurança, do dedo no gatilho, de apontar o cano para onde não tem, só para onde você queira destruir, alguma coisa assim. E tratar aquela arma como se ela estivesse sempre carregada. São 3 regras de segurança que eu estou falando para você aqui, que todo mundo deveria usar. E não usa. O cara chega no stand. Outro dia eu estava como árbitro numa prova, vou te dar um exemplo. Chegou um cara com um porte de arma, uma autoridade. Tá, eu não falo o nome, não falo não. O cara, a autoridade, chegou. Na arrogância da autoridade, chegou e puxou a camisa e puxou a arma. Eu segurei a mão dele aqui e fui com a mão na minha arma. Vamos lá, eu não conheço esse cara. Eu estou numa prova. Na prova, eu sou o cara que pode ficar armado na prova como árbitro. Os outros, ninguém pode ficar. Essa é a regra. Ele chegou, ele não quis saber de regra nenhuma. Ele botou a mão na arma dele. Eu falei, quem é você? Você está pondo a mão na arma por quê? Porque eu sou fulano de tal e eu tenho porte. Eu falei, aqui dentro desse stand, você não é ninguém, irmão.
Você nunca põe a mão numa arma no stand sem que o árbitro te autorize. Aqui dentro tem regra. Uhum. E ele ficou super desconcertado comigo. Não gostou. Claramente não gostou. Ele fez a prova dele. Aí ele tirou a mão, foi lá de frente para o para-balas. Com a minha autorização, ele sacou a arma dele, botou na bancada, esfriou a arma. Vamos começar a prova. Uhum. Tem a regra, cara. Tem a regra. Aí acontece, às vezes, da vaidade, da ignorância, da arrogância, da pessoa mesmo, assim, da falsa sensação de poder. Passou um pouquinho, uma outra pessoa que era do mesmo núcleo da pessoa veio na prova, aí ela percebeu o que tinha acontecido, foi super educado, super tranquilo, super atencioso e respeitoso. Aí o outro voltou para se desculpar comigo. E eu não fiz nada demais, eu simplesmente fiz como que tivesse cumprido a lei ali. Então, cara, eu sou tido lá nas provas de tiro, quando eu sou árbitro, como o malvadão, o chato. Eu falei, eu sou completamente diferente, Rogério. Desse cara que brinca aqui, eu posso estar brincando aqui na entrada, entrei lá dentro, acabou. É arma de fogo ali. Sim, tem que levar não a sério. Pode brincar. Exato. Botou a mão na arma fora, cara, você tá fora. Desclassificado. Você tá fora. Teve um dia que o cara lá deu um tiro, pô, ele, yeah! Você acertou, mas você está desclassificado. Guarda, tira, esvazia, esfria sua arma, tira a munição, beleza, pode guardar ela lá dentro. E é aquilo que você falou da regra, né? Se não tiver regra, e tem que ter em tudo, tem né? que fazer. Eu já sofri, a gente chama de DQ, que é a desclassificação sua de, tipo, vai embora da prova. Eu já sofri uma desclassificação por confiança demais. O árbitro que estava naquela pista era um grande amigo meu, é ainda. E ele falou para mim, olha só, parece besteira, mas é sério. Ele falou assim, olha, aqui essa pista vai começar assim, arma em cima da mesa, você tem que fazer assim, assim, assado. Alguma dúvida? Não. Vamos começar? Vamos. Eu peguei minha arma, botei em cima da mesa e sentei. Ele escreveu DQ. Aí eu falei assim, o que aconteceu? Ele falou assim, eu mandei você pôr a arma na mesa? Eu mandei você pegar a sua arma? Eu estava tão à vontade, porque ele é meu amigo, que ele falou, vamos começar? Eu entendi, vamos, então, arma em cima da mesa. Ele falou para mim, saquei minha arma e pus em cima da mesa. Eu não apontei para ele, a arma não estava carregada, nada disso, mas eu descumpri, eu não aguardei o comando dele. Aí o que eu fiz? Eu fui desclassificado. E ele ainda fala para mim, você não supera até hoje esse daqui. Ele fala assim, cara, foi você muito fez o certo, na confiança, mas você tá certo. E aí hoje eu aplico DQ em alguém e vou depois falar com o cara, bicho, não sinta raiva de mim. Leva isso como um aprendizado para você. Aí eu falo, conto o caso, eu já tomei DQ, não foi só um. Por quê? Porque eu descumpri uma regra, eu estava começando. Você está começando, cara. Agora, regra é regra. Não vacila porque não é lugar de vacilar. E vamos lá, para a gente já caminhar para o nosso fim, porque aqui o nosso podcast dura no máximo uma hora e meia. Esse bourbon aqui tá tão bom que eu nem queria ir embora. Tá maravilhoso. Eu acho que é o 1792 isso, viu? Tá bom, viu? Deixa eu ver. H2O, safra 2025. Então, aí agora você escreve livros infantis. Da onde que saiu essa inspiração? Deve ter sido das meninas e tudo, mas o que fez com que você falasse assim, pô, agora eu vou colocar em prática essa nova fase da minha vida? Cara, não teve isso, não teve essa definição, agora eu vou começar a fazer isso. Tem coisas que acontecem, né? Eu sempre quis prover um futuro legal para as minhas filhas. Sim. E eu não estou falando de deixar herança, eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de apartamento, de nada. Eu estou falando de deixar para minhas filhas não só os valores, mas coisas boas. Por exemplo, eu entendo, e se eu estiver errado, o mundo que me prove, mas eu entendo que a leitura, ela te aumenta a sua capacidade de argumentação, de compreensão, ela te torna uma pessoa melhor. Eu entendo assim. Eu também acho. Então, eu entendi, e assim, quando eu fui pai pela primeira vez, eu comprei livro pra caramba de isso, daquilo, não sei o quê, eu queria aprender aquele negócio, porque eu queria fazer bem feito. Aí, eu pensei assim, bom, quando a minha filha, eu vou começar a contar a história para minha filha, porque ela não sabe ler ainda, tinha aí seus 1 aninho, 2 anos, ali perto dos 2 anos,
eu vou contar a história para ela na hora de dormir, porque é o momento que a gente tem ali e tal, eu vi que seria legal, e comecei a contar a história. Aí o que acontece? Eu vou, de forma resumida, você está cansado, e se você pegar um livro e abrir o livro, botar uma luz ali, a criança não vai dormir, ela vai querer ver a imagem que está acontecendo, ela fica grudada com você. Você precisa inventar e contar isso de cabeça. Mas o que eu sabia de cabeça, cara, era horrível. Eram os 3 porquinhos. Tinha um lobo, não sei se você conhece, tem um lobo mau. Só que o cara é intenso demais, né? Vai contar do lobo, o lobo fica mal pra caramba. A menina, em vez de dormir, fica assim, ó, grudada lá na cama. Aí você fala, cara, isso não tá funcionando. Não tá funcionando. E comecei a criar a história. Uhum. Criar a história. Vamos contar a história do cachorrinho, do gatinho. E aí começou a dormir, beleza. Aí a gente começou a criar os personagens. Aí eu descobri que eu ia ter uma segunda filha, eu botei uma menininha. Falei assim, minha filha já acostuma de uma coleguinha, não sei o quê. Aí fui montando uma famíliazinha e comecei a contar a história dessa família, desses gatinhos, do bicho. Ela falou, põe uma girafa. Põe uma girafa. A girafa entrou no negócio também. Cada um tinha uma voz, tinha um jeito, tinha uma personalidade. Eu criei um produto ali e comecei a contar a história e ela dormia. Aí um dia eu falei assim, cara, eu tô morrendo de sono, bicho, eu não vou aguentar mais esse negócio, todo dia contar essa história, não. Gravei no celular. Aí no outro dia eu falei, filha, aquela história que o papai contou ontem, quem vai contar hoje é o celular, tá? A gente vai colocar aqui e vai os dois ficar quietinhos. Eu mantive a rotina, ou seja, eu presente lá na hora de dormir, botei para colocar. Nós 2 dormimos. Aí eu falei, ué... Se até eu tenho alguma coisa aqui que eu posso ajudar as pessoas. Uhum. E eu juro para você, eu não pensei em ganhar dinheiro, eu pensei em ajudar as pessoas. Aí eu comecei a criar mais histórias e gravar mais histórias. Que legal. Aí mandei um dia uma dessas histórias para um amigo que tinha um filho, tinha um filho mais ou menos da mesma idade. E falei, cara, mantenha a rotina, coloca para ouvir e me fala o que aconteceu. Beleza. Aí ele mandou para mim no dia seguinte, falou, cara, meu filho dormiu. Falei, tenta de novo, a mesma história. Aí ele colocou no dia seguinte, cara, ele dormiu mais rápido. Aí depois ele falou assim, tem mais um negócio. Meu filho estava brincando de carrinho, ele estava lá assim, ó, bem devagar. Ele estava repetindo a expressão que eu tinha falado da tartaruga. Eu falei, cara, eu tenho um negócio aqui que eu posso ajudar as pessoas. Porque se está me ajudando, e esse pai ia tocar essa história várias vezes para ajudar ele também, falei, eu posso ajudar mais gente. Aí esse cara e mais um outro cara do tribunal, meus colegas, me ajudaram a bancar esse projeto, chamado Contatória. Porque a Camila falava, Contatória, papai. Ela pedia para contar a história todo dia. Legal. Contatória, papai. Contatória. E, cara, fiz lá um monte de episódio do Contatória, gravei, eu já tinha uma experiência musical, sabia editar áudio, aquela coisa. Sim. Preparei um estúdio em casa, assim, do jeito que deu, gravei. E nós pagamos para fazer um aplicativo. E o negócio vai, não sei o quê, aí começa um ver, começa o outro ver, aí começa, alguém fica sabendo, chama a televisão para dar uma olhada e conversar comigo. Esse negócio teve um dia que a Record fez uma matéria comigo, passou aqui no jornal, passou em todos os jornais do dia, assim, tipo assim, repetiu a história em todas as edições e foi pro Nacional. Aí alguém um dia fala assim, cara, você viu que o seu aplicativo está no top 10 do Google Play? Isso? Falei, o quê? E é de graça, era de graça. Só que assim, não era um aplicativo tão bem feito como eu gostaria que fosse, porque, por exemplo, ele ocupava muito espaço, porque os áudios estavam lá dentro, a manutenção era muito complicada e tal. Acabou que chegou uma hora que ficou muito oneroso para mim manter esse aplicativo. Mas nessa altura eu já tinha ganhado, cara, o Brasil, muita gente me conhecia. E eu fui para o Instagram e fazendo entrevista também, fazia live e mostrava coisas sobre criança. Cara, aí eu comecei, recebi convite para ir lá no Congresso da Pais e Filhos em São Paulo e conheci um monte de pai. E aí vem congresso de pai, conferência de pais, ajuda daqui, participa dali. Se tornou um palestrante nacional. Eu virei um cara conhecido pelos pais, pelas mães. E ainda, aí eu falei, eu não vou manter o Contatória desse jeito, porque tá ficando caro para mim manter isso aqui. Peguei todas as historinhas e pus no Spotify, tá lá de graça. Deixei lá, tá aí, quem quiser. Aí, assim, a minha proposta era, vou fazer mais, para ajudar mais. Só que o que acontece? Aí chegou o Marcelo Correia, o infeliz do Carioca, que é músico
e escrevi sobre família. E as músicas dele, ele me mostrou, me chamou, falou, Renatão, conheço seu trabalho e tal, queria que você conhecesse o meu. Aí eu ouvi e falei, cara, que voz boa, que música boa, gostei, cara. E ele tinha uma música que falava sobre pai de menina, já me ganhou. E ele falava, sou formado em ogrostronomia, ogrostronomia. Deixa o xireque no chinelo, nem dá pra comparar. Eu tenho a minha própria filosofia. Aí eu sei que ele está acostumado com mesa de bar, uma cerveja de amendoim era um jantar dele, mas aí aconteceu dele ter uma menina. E aí o cheiro de mofo virou cheiro de flor. Até aprendi a usar o condicionador. Descobri que agora a roupa tem que combinar. Entre laços e escovas encontrei o meu lugar. Que massa. E aí, cara, eu me arrepio. E aí eu me achei. Eu falei, cara, que coisa massa, bicho. Gostei demais de suas músicas, não sei o quê. Vou divulgar sempre que possível, vou divulgar suas músicas, fazia postagem com a música dele. E aí fui conhecendo outras e tal. E a gente foi criando amizade, um laço tão grande. E participávamos de conferências juntos, às vezes a gente até meio que queria cantar junto, e gente, só que tudo no online, tá? A gente não se conhecia. Aí a pandemia, aquela coisa toda. Aí o Marcelo me manda mensagem um dia, num Dia dos Namorados, inclusive. Não que tenha relação com isso, mas ele falou, Renatão, vamos escrever um livro? Eu falo, bora. Eu sou o cara do bora, sabe? Você viu quando você me chamou para participar aqui? Agora. Aí eu pensava em escrever, sim, mas o quê? O contatório. Era o que eu tinha. Eu sabia fazer aquilo já, eu pensava em pegar aquilo ali e traduzir para um livro. Só que eu não tinha grana para fazer isso, não tinha interesse, sempre fazendo coisa demais, não focava. Aí já é um problema psicológico, você vai saber melhor que eu também. Aí, cara, ele falou assim, não, vamos fazer diferente, sobre outra coisa. Aí eu falei, cara, se a gente botar um menino, vai ter gente que vai falar, por que você não pôs uma menina? Se eu botar um amarelo, porque eu falo, por que você não pôs azul? Vamos fazer de um animal, de um bicho, então. Que é um bicho mais genérico. Aí o Marcelo falou assim, bora fazer um tatu, então, que é um bicho bem brasileiro. A gente conversou, nem sei quem que deu essa ideia. Eu falei, até mesmo, Tatúlio, né? Que legal. Já tem o nome do personagem, vamos fazer sobre o Tatúlio. Cara, e eu sou daqueles caras assim, o Marcelo brinca comigo, que eu vou no banheiro e volto com 2 livros prontos. Porque eu sou muito rápido. E eu escrevo muito. Criativo. Muito. Assim, quando me dá esse estalo assim, cara, sai tudo de uma vez. Aí o Marcelo é aquele cara que vem aqui, não, esse aqui tá exagerado, corta daqui, corta dali. Fizemos um livro. Tatúlio, em Tá Tudo Bem Agora. Porque aí nossa ideia é fazer uma música, porque nós somos músicos. Vamos fazer um audiobook, porque eu sou narrador de livrinho de historinha. Porque a gente quer contemplar no audiobook a criança que não enxerga. Sim. Então eu preciso dar um pouco mais de riqueza de detalhe para ela saber o que está acontecendo. Que massa. A gente fez um clipe da música, por exemplo, com Libras. Que maravilha. E tudo na parceria, cara. O cara fala assim, cara, adorei, eu faço. A mulher fez e a gente tentou pagar um pouco para ela, que é tudo do bolso. Achamos uma ilustradora que estava meio que... Já tinha feito algumas coisas, mas estava meio que começando. Talentosíssima, a Luana, lá de São Paulo. Isso, Marcelo no Rio, Luana em São Paulo, Renato em Goiânia. Chamamos uns caras que mexiam com edição de livro para a gente aprender como é que funcionava aquilo. Lançamos um livro independente. Está aqui e agora, o que a gente faz com isso? E estamos ali, mostra no Instagram, manda para alguém, manda para não sei quem, o outro mostra, aquela coisa toda, como é que funciona ali, a gente aprendendo. Aí um dia, um pessoal me mandou uma mensagem me chamando para participar de um podcast que era para a Bienal de São Paulo, lá não sei que ano. Eu sou péssimo com datas. Ontem eu sofri para estudar história com a minha filha. Aí eu fui participar, era para falar o seguinte, uma coisa que eu gosto, que eu acho importante, que é como é que você fala para uma criança, ensina algo ou desensina algo para ela através de histórias. Eu fazia muito isso com a minha filha. Do tipo assim, ela ia bater uma gaveta e falava, babá, não bate a gaveta, você vai amassar o dedo. Não bate a gaveta, você vai amassar o dedo. Não dá moral pra você não, cara. Agora, quando eu contei uma historinha da Malu, que era minha personagem, e ela se identificava com a Malu, que a Malu bateu um dedo um dia, que teve um desenrolar todinho daquela história ali, ela nunca mais, a hora que ela ia fechar, a Malu bateu o dedinho.
Aí eu fui falar sobre isso. No meio do podcast, a mulher pergunta, fala assim, que livro é esse que você está se referindo aí? Eu falei, não, é o meu livro. Ah, você tem um livro? Tenho. Ah, eu gostaria de ver seu livro. Eu mandei um PDF para ela. Ela falou, cara, que livro bom, eu gostei do seu livro. Quem que é? Eu não vi a editora. Eu falei, não tem editora. É independente. Ela falou, eu quero lançar seu livro. Aí eu chamei o Marcelo. Marcelo, a pessoa querendo lançar nosso livro. Uai, qual que é a proposta? Vamos conversar. Conversamos, bora. Lançamos, Tatulha e tá tudo bem agora. Deu uma mudadinha na capa, uma coisa assim. E aí eles começaram a fazer licitações, que a editora gosta disso, né? E aí foi entrando em prefeitura de São Paulo, prefeitura grande, lugar grande. Pô, nós temos um livro bom, né, cara? Que legal isso. Nosso livro é legal. O livro já começou a fazer parte das escolas. Sim, né? o livro virou uma realidade. Aí a mulher da editora, e o segundo, cadê? Tatulho em o que agora? A gente tinha feito assim, um dos personagens que apareciam perto do Tatulho, a gente pegou ele e fez uma história dele, como se fosse o do Marvel, um negócio assim, sabe? Aí a dona da editora falou assim, cara, tá ótimo o seu texto, mas eu faria Tatulho fazendo alguma coisa, Tatulho em alguma coisa. Então beleza, vamos tentar mudar isso aqui. Joga tudo fora, bora fazer um do zero. Fizemos, ela olhou e falou, perfeito. Excelente. Lançou, Tatulho em Conta Comigo. Primeiro fala de paternidade, música, presença. Segundo fala de empatia. Aí nesse amadurecer todo, dessa história toda que a gente vai andando, você vai aprendendo. Você vai aprendendo como é que as coisas funcionam, como é que a banda toca. Você vai aprendendo onde é que você tem que ir, onde é que você não deve ir. E a gente resolveu, aí a gente conheceu, aí o Marcelo começou nesses grupos de rodas de paz lá, a gente conheceu o Rafael Stein e o Manuel Ivo, que eram outros caras também que a gente achou que podia agregar. Vamos lançar uma coleção de meninos antimachistas, falar de machismo. E tinha um outro cara ainda, que era um cara que eu prefiro nem citar nome, que ele entrou e ele era do Nordeste ali e querendo dar uma ideia do cabra macho ali, a gente trabalhar isso. Eu achei massa pra caramba. Vamos quebrar a estrutura do cabra macho, né? Vai ser legal tal. Só que no meio do caminho, quando o livro estava quase pronto, esse cara se revelou ser uma pessoa do mal. De atitudes de abuso, de perfil psicológico ruim. Começou umas atitudes muito ruins, e ele, o Marcelo e o Rafa romperam com ele. E eu falei, cara, eu confio tanto no Marcelo, a gente tem uma amizade tão sólida, conheço tanto ele, que eu vou ficar aqui, cara. Tiramos o cara. E você ficou... Fomos começar do zero o livro também, jogar fora tudo aqui, começar do zero. Aí os meninos, não vai dar tempo. Não cabe hipocrisia, né? Não vai dar tempo. Eu falei assim, gente, eu e o Marcelo temos experiência com esse negócio, dá tempo sim. Bora fazer. Fizemos. Aí todos eram pai de meninas, com exceção do Ivo, que tinha o Gustavo, que era menino. As escolhas de Gustavo, então. Vamos botar o nome do Gustavo aqui. Legal. Até o menininho da capa tem um cabelinho encaixadinho, igual o Gustavo tinha na época. E, cara, trabalhamos isso. Aí foi um negócio complicado. Falar de machismo. Só que a gente aprendeu que dá pra gente trabalhar um negócio mais nosso agora. Não precisa de ficar, sabe, vamos focar na coleção MAN. A gente percebeu que trabalhar com a editora, dependendo da editora, pode não ser o melhor caminho. Se você sabe caminhar de outro jeito. Muitas vezes você não vai ver vantagens de estar na editora. A gente resolveu trilhar de forma independente de novo. Mantivemos um aqui e trabalhamos o outro aqui. E aí a coisa começou a andar, e quando você chegava com esse projeto, encantava muita gente também, porque, cara, falar de machismo de uma forma simples e assim, e de uma forma forte, porque tem um momento do livro que o Gustavo espera chover para que ninguém veja que ele está chorando. Nossa, que incrível. Que muitas inseguranças da criança que ele começou a questionar. Cara, por que eu só posso usar azul sendo menino, se existe o boto rosa que é menino também e está usando rosa? Flamingo. Existe a arara azul fêmea. Está usando azul. Então não faz sentido. Baleia azul. Não faz sentido. Para ele não fazia sentido. Sim.
Mas eu, até meus 15 anos, se tivesse uma pintinha rosa na camiseta, eu não Você usava. não usa. Eu fui criado num lugar machista. Mesmo Então, por isso que eu te falo, para mim foi difícil esse livro. Porque eu tive que desarmar confrontar demais. coisas. Eu tive que desarmar de piadinha, de coisa assim, para poder entrar nessa. E pessoas com quem eu convivia e convivo até hoje, extremamente machistas. E ainda são. Ainda são. E eu os respeito. Uhum. Porque eu acho que as pessoas às vezes precisam de tempo para poder melhorar. Uhum. Melhorar no meu sentido, porque para eles estão E ótimos, está tudo experiência, bem. né? Eu acho que boa parte do nosso aprendizado vem com experiência, sabe? Não adianta alguém falar. Ele vai precisar experimentar alguma situação onde ele realmente se sinta confrontado. Sim. E ainda lá da Roda de Paz, a gente conhecia pessoas diferentes. A gente conheceu o Sérgio Nardini, que é um cara que tem AMI tipo 2, ele é cadeirante, não se move quase nada, mas que tem um livro também sobre a história dele, que é lindo, e que fala de uma forma tão divertida, cara, que você fala assim, não é possível que esse cara sofre, não. E aí, numa dessas viagens da vida, eu fui parar lá em Amparo, em São Paulo, para ver o Sérgio, conhecer ele. Uhum. Eu quero ser amigo desse cara de perto, eu quero ir lá ver ele. E eu vi a dificuldade que é a vida dele, cara. Num dia que eu fiquei com ele, eu vi a dificuldade que é a vida dele. Putz. Aí outro dia eu fui lá no Rio, aí fomos lançar o livro lá no Rio, depois de uns 4 anos que eu não conhecia o Marcelo pessoalmente. Fui conhecer pessoalmente. Nós tínhamos 2 livros lançados e não nos conhecíamos pessoalmente. Bendita tecnologia. E aí lá tinha um cara que no meio desse negócio todo, cria música, cada livro vinha com a musiquinha, tá? Tinha musiquinha, tinha o projeto todo, a gente queria abraçar todo o projeto. Aí um dia a gente estava numa live, tomando esse tipo de água calibrada assim, todo mundo parecendo que era água, e nós tomando um negocinho, tava eu, o Marcelo e um cara lá de Brasília, era um negócio tipo assim, sexta-feira dos pais, lá para fazer um happy hour. E aí eu tocava a música daqui, o Marcelo tocava uma de lá, a gente conversava, batia papo, um negócio bem distraído, descontraído. O Gigante Léo é um cara conhecido nacionalmente, ele já fez filmes. Muitos filmes, tem Netflix, stand-up, tá na cara da comédia, um cara, pra mim, eu só via ele como humorista. Mas o Gigante Léo participou de uma roda de paz, de uma conferência de paz que eu estava ajudando, tanto organizar quanto palestrar. E aí conheci o Gigante Léo, e aí o Gigante Léo queria escrever uma música. E ele mandando chat lá, eu falei assim, Léo, entra aí, cara, entra no chat aí, vamos falar sobre essa música sua aí. Aí o Léo entrou e começou, ele falou assim, não, eu quero escrever uma música para falar quem é que cuida de quem. Porque a gente é pai, a gente cuida, mas a gente às vezes não percebe que a criança cuida da gente também só de estar ali. Aí ele falou assim, eu tenho um refrão. Quem cuidar de quem cuida, quem cuidar de quem cuida, que importância que isso tem, se juntos ficaremos bem. Pô, que legal, cara, gostei disso, bora, vou criar um grupo agora, aqui já no WhatsApp, eu, Marcelo e você, Léo, nós vamos fazer essa música. Criamos o negócio, a música saiu. Que máximo. Cara, e ficou linda. O Léo tinha... Aí tudo com a voz do Marcelo, tá? Lá na primeira música do Tatúlio, nós fizemos uma jogada. Era a música o Tatúlio falava um pouco e o Tatonho, que é o pai, falava outro pouco. Você era o Tatonho? Me botaram, né? Só porque eu sou o mais velho, né? E o Tatúlio falando assim, eu quero fazer isso, mas meu pai fala que depois, deixa para depois, não sei o quê. E aí, depois tá tudo bem agora. E o pai falava assim, eu quero te ouvir, mas eu não consigo parar, o trabalho está na metade, tem coisa para fazer, tem conta para pagar, mas depois eu vou lá, te dou um beijo, vai dar tudo certo, filho, vai ficar tudo bem. E a gente fez esse diálogo. Depois o Marcelo continuou gravando as músicas nossas, porque era mais fácil para ele. Ele já tinha uma estrutura lá no Rio, beleza. Agora, aí nessa daí a gente fez uma baita na produção, a música ficou maravilhosa, te convido a conhecer, convido o pessoal a conhecer. Sim. Tá lá no YouTube do Gigante Léo, tem lá, Quem Cuida de Quem. E aí, com esse negócio, aí quando eu fui no Rio um dia, eu falei, eu quero conhecer o Léo. Léo, tô no Rio, vim pra Bienal, quero te conhecer.
Aí ele me mostrou a realidade dele, que não é fácil ele sair de casa, tudo assim e tal. É difícil. Muita coisa adaptada, né? Muita adaptação, precisa de muita. Ele falou assim: se eu for à Bienal, eu já fui uma vez e, cara, eu não consegui andar. Porque muita abordagem, o pessoal aborda ele, é Sim. muito longe, a locomoção dele não é simples. E não que ele não consiga fazer, ele consegue. Consegue fazer tudo, mas Mas tem é certa mais dificuldade. complicado. E aí fui na casa dele, fomos na casa dele lá, comemos uma pizza, conversamos um monte de besteira. E aí eu e o Marcelo falamos: Marcelo, Renato, Marcelo, vamos no próximo livro, a gente tem que pôr o Serjão e o E o Léo. Léo. Pra gente falar de diferença, de pessoas que precisam, que são diferentes do que chamam de convencional, mas que são pessoas boas e que participam da sociedade igual a gente. E aí, cara, aí nisso o Rafa, que estava no primeiro livro, não pôde continuar, estava com outros projetos. Ficamos eu, o Marcelo e o Manuel Ivo, que eram os três ali, chamamos o Léo, o Gigante Léo e o Serjão. E aí, cara, fizemos esse trabalho maravilhoso. A gente se reunia toda semana quase. Tinha dia que era mais rindo do Sérgio e do Léo, falando bobagem, e do que rendendo. Fizemos o livro, cara, e já lançamos e já tem um monte de aceitação disso, porque a gente a gente faz o quê? A gente fala para a criança, a gente faz questão de falar para a criança, de um jeito que a criança entenda. Então não tem nada rebuscado. É uma Olimpíada que aconteceu na floresta, e aí não podia participar o elefante cadeirante, o outro porque ele era baixinho, um bulldog francês que é baixinho, bulldog francês esse que representa a cachorrinha que o Léo tinha que morreu. Que legal. Elementos da vida. E uma bicho preguiça, neurodivergente, que todo mundo acha que ela é só preguiçosa. Às vezes é o jeito que ela tem, o tempo dela. Por exemplo, o autista, ele não é burro ou inteligente mais que os outros. Ele tem o tempo dele, ele tem o jeito dele. Então a gente tentou representar esses três que foram excluídos desse negócio. E como excluídos, eles falavam, eles não achavam que estava certo ser excluídos, porque eles não eram fortes de força bruta, por exemplo, ou perfeitos. Aí eles criaram um robô, e esse robô era um leão, e ele, através das habilidades de cada um deles, ele ganhou as 3 medalhas que ele participou, com as habilidades dos 3 aqui. E aí, quando ele foi receber o prêmio, esse leão forasteiro, aquela comemoração, porque o cara era o máximo, bicho. O cara era muito bom. Água para todo lado, o leão, puf, travou. Tá passando mal, gente, o leão tá passando mal, travou aqui, não sei o quê. Aí descobriram que era um robô, quem estava comandando eram os 3. E o chefão, o leão lá, o Napoleão, falou assim: não, tá errado, tá desclassificado. Aí o pessoal, não tá não, eles ganharam com a habilidade deles, não tá desclassificado não. E aí um ganhou na pintura, o Serjão fazia pintura, ele era pintor, o outro ganhou no stand-up, o Léo do stand-up, e a menina ganhou no pandeiro, a Larissa, que é a bicho preguiça, ganhou no pandeiro. E aí todo mundo fez com que ele aceitasse, que eles, não, é justo, o que eles ganharam é deles. E ainda teve mais uma coisa ainda, que o palco não era adaptado, né? Então eles não conseguiram subir no palco. Tiveram que adaptar, todo mundo se ajeitou ali, fizeram uma rampa para subir no palco. Que legal. E eles poderem receber o prêmio deles. É maravilhoso, porque você toca numa temática assim, tão delicada, mas de uma forma fácil de ser compreendida, fácil de ser assimilada, porque criança, né? Precisa ser, é para criança. Maravilhoso. E onde é que vocês estão comercializando esses livros? Da Coleção MAN tem um site, Coleção MAN, M-A-M, Meninos Antimachistas. Coleção MAN. Coleçãoman.com.br. Lá tem os 2 livros. Os outros 2 são da Coli Books. Então, na Amazon você consegue encontrar, ou no site da Coli Books também. Como é que a pessoa procura? Tatúlio. Tatúlio. Perfeito. Tatúlio é impossível não achar. Porque é o nome do personagem, então é Tatúlio em... Perfeito. E aí a gente Para quem está assistindo a gente, que é professor ou que tem filhos pequenos, dá uma olhada lá, porque esse cara tem cada história incrível para contar, e de uma maneira assim tão leve, tão fácil de ser assimilada, e sobre temas tão importantes. Eu não sei quando é que vai ao ar aqui, mas eu estou em negociação com o Colégio Arena para fazer o lançamento do que seria do último livro, mas eu vou lançar os 4 livros, que eu nunca fiz lançamento em Goiânia. Olha só. Então eles
a ideia é que eles acolham essa ideia desse lançamento lá, e eu lanço todo mundo e chamo a comunidade para também conhecer as instalações deles e o projeto deles, que é um projeto que particularmente eu acredito, porque Sim, tanto é que minhas filhas estudam lá. né? Então eu me envolvo muito com a escola. O professor de socioemocional acabou de me convidar para fazer um projeto com eles. Eu falei, tô dentro. Não sei o que você quer fazer, mas eu tô dentro. Eu sou assim. Eu fui convidado para contar a história para as crianças do Infantil 3. Lá. Eu fui lá, sentei no chão e contei a história para eles. Lá, hoje eu sento, lá tem a cantina, né? Eu sento para almoçar às vezes, chego mais cedo. Passa uma criancinha, o tio careca! O tio careca. Então, aí tem uns pais que olham do tipo, como é que você conhece esse cara estranho aqui? Aí eu falo pro pai, é porque eu contei historinha lá Tem história na sala deles. Que as crianças sobem em cima, tio careca, e é bagunça, total. Não, mas é maravilhoso você poder, assim, também quebrar um pouco desses estereótipos Sim. para os pais, para as crianças, que também é uma maneira bem na prática mesmo, de aceitar o diferente sem colocar rótulo, sem conhecer de fato Sim. quem a pessoa é, né, Renato? Exatamente. E aí, assim, para encerrar nosso podcast aqui, por mim eu ficava aqui falando a tarde inteira, mas eu gostaria que a gente sempre faz uma pergunta, duas perguntas para as pessoas que vêm aqui. Apesar que eu morro de medo dessas perguntas, né? Não, mas são perguntas tão leves, é diferente. Nem sei o que é, mas já tô Não é com medo. lápide, não é... Mas a primeira pergunta é o seguinte: qual foi o momento mais difícil da sua vida e que estratégias emocionais você criou para superar? Bom, um dos momentos foi quando meu pai morreu. Sim. E eu não sei te falar que estratégia que eu usei. Porque você assim, sobreviveu. Eu não tenho uma lembrança clara de ter feito algo assim assado, alguma coisa assim, para sair lá na frente, para me tornar o pai que eu me tornei. Eu me orgulho de ser pai, do pai que eu sou. Eu sei que tem referências dele na minha vida, porque eu vejo hoje referências na minha filha, não de forma direta, mas como a gente falou, pelas ações. Meu pai era um cara correto. Então pode ser uma razão pelo qual eu sou um cara correto. Sim. Meu pai era um cara do bem, pode ter sido isso por conta disso que eu sou um cara do bem. Outro momento que foi difícil para mim foi que eu vivi um casamento que não estava bom e eu tinha muito medo de separar e perder as minhas filhas. Perder o vínculo. Perder o vínculo, perder o respeito, perder o amor. Porque esse era o maior medo da minha vida. Sim. Hoje ainda o meu maior medo da minha vida é não ter minhas filhas comigo, porque elas representam muito para mim. Eu não vou dizer tudo, porque eu também me amo, claro. Também me valorizo, mas as minhas filhas têm um valor muito grande na minha vida e eu tinha um grande medo de perdê-las. E por mais que você pudesse chegar a qualquer pessoa e falar assim, não, cara, não vai perder não, vai ficar até melhor, não sei. Eu tinha esse medo. Era muito grande. Até que ficou de uma certa forma insustentável e aconteceu o divórcio. E como é que eu consegui reverter essa questão para eu não perder esse vínculo com as minhas filhas? Com a presença. Muito bem. É muito simples. Foi muito simples. Todos os dias eu buscava as meninas na escola. Esse alarme que tocou aqui agora é para lembrar ela de que eu tenho que buscar na escola hoje. Porque todos os dias eu buscava na escola. Elas moravam a 2 quadras da escola. Mas cara, que idiotice a sua. Qualquer um pega e vai embora ali, é pertinho. São 5 minutos. Eu falava que eram os melhores 5 minutos do meu dia naquele tempo. Hoje são mais minutos, porque a escola é mais longe. Elas mudaram de escola. Elas estudavam na Escola Infantil São José, que é perto da casa delas. Hoje elas estudam no Arena, que é bem mais longe. Então, tem dia que eu faço um show que eu chego 2 horas da manhã em casa. Mas de qualquer jeito você acorda. Às 5h40 eu estou saindo de casa para ir buscá-las e levar na escola. Eu, às vezes, até me programo depois para poder voltar para casa e dormir de novo, se for possível. Mas eu não abro mão, a não ser que, igual, por exemplo, ontem à noite, eu não busquei porque eu estava com a cólica renal. Mas virou... É obrigação para mim, mas assim, é uma obrigação leve. Gostosa. Porque aí, cara, eu chego lá, já tem até um ritualzinho, quando eu chego lá, a hora que elas vão chegando, saem do elevador e vêm pela garagem, que eu estaciono na garagem,
por questões de segurança e conforto. Aí eu chego, desço assim, aí eu estico assim, ó, como se eu estivesse espreguiçando, mas é um E abraço elas também. vêm e abraçam. É um abraço, elas vêm correndo e disputando quem é que chega, porque criança disputa tudo, né? E vem, abraça, eu abraço as duas assim, até junto as duas assim, ó. Eu tenho uma tatuagem das duas de mãos dadas aqui, ó. Que gracinha. Que essa aqui é a Malu, do Contatória. Aham. Aí eu fiz a Mari também e as duas de mãos dadas. Então, eu faço questão de ter esse vínculo. A minha presença, ela tá lá, querendo ou não. Todos os dias eu busco. E eu sou o cara que entra dentro da escola. Eu recebo a mais nova que sai primeiro, a Marília, na porta da sala. Aí a gente vai para a biblioteca, ela faz as tarefas e a gente aguarda a Camila sair, que ela sai depois. Ela está no 6º ano e a Marília no 4º. Então, aí, todos os dias eu sou o cara que abre a porta da sala, estava lá. Então os professores me conhecem tudo. Até que chegou uma hora que a Camila falou assim, ô pai, todo mundo fala ali, o pai da Camila na porta. Eu falei, como é que você prefere que seja? Você pode me esperar mais lá na saída? Posso. Aí quando dá na hora da saída, eu espero lá. Eu respeito ela. Respeita o espaço Eu dela, respeito né? o espaço dela ali. Cara, ali é o lugar dela. Aham. Eu não posso invadir. Não. Então eu respeito, Por mais mas, que você queira, né? mas ela tem certeza Está que eu tô lá. perto. Ela tem certeza que eu tô lá. E eu falo muito para elas isso, filhas. Eu uso um anel aqui que tem um farol. Eu falo para elas, filhas, eu quero ser sempre esse farol para vocês. Expliquei o que é um farol na navegação e que vocês sempre saibam que eu estou em algum lugar ali que dá para olhar e dá para ver que eu estou aqui. É ali a minha referência. Eu escrevi isso pro meu pai agora no Dia dos Pais, que ele era o farol Tá vendo? das nossas vidas. Coincidência, hein? Interessante. E tem uma âncora aqui também que eu falei, se você quiser ficar Aham. perto de mim, eu tô aqui também, você pode ficar. Eu Pode tenho uma abrir. âncora tatuada aqui também. Aí, legal. Em nome disso também, dessa E a segurança. gente não combinou isso. Não. Em nome da segurança, né? E a última pergunta é a seguinte. Não, você fez duas, você falou que era duas. Não, eu só fiz uma. Não, você falou assim, qual foi o não sei o quê e como é que você fez? Muriel, me ajuda, tô certo ou tô errado? A última é bem rápida e eu Bora, acho que tô vai ser brincando. boa para ti. De tudo isso que você aprendeu até hoje, se você fosse deixar uma frase como legado para suas filhas e para as pessoas que você quer impactar, que frase seria? Resumidamente. Nossa, essa foi difícil. É a mais difícil. Você podia de ter me todas. falado essa que eu tinha pensado melhor. Cara, eu não sou de tanto resumo assim, dá pra ver pela quantidade pelo tanto que eu falo. Eu não sou um cara de Tem resumir. um poder de síntese muito grande. Mas eu gosto de resumir muito as coisas na presença. Eu gosto, se eu pudesse falar com qualquer pai, com qualquer mãe, eu diria assim, seja presente. E eu não estou falando de dar presente, estou falando simplesmente assim, o seu filho precisa saber que você está ali, sabe? Ele precisa sentir que você está ali. Ele vai querer ganhar a vida todinha dela, o mundo, ganhar o espaço dela, tudo, mas ela tem que saber que a qualquer momento você está ali. Então, assim, seja porto presente seguro. e para minhas filhas eu diria assim, eu estou aqui, só isso. Eu não preciso dizer mais nada, o resto elas já sabem. Porque eu não sou de omitir sentimentos, eu falo de amor o tempo todo, Chora. choro o tempo todo. Então, assim, às vezes a gente tá lá de longe, assim, é só aquele coraçãozinho assim, ó. Ah, agora tem esse aqui também. Esse Eu eu fico não conhecia, brincando assim, não. ó, subindo aqui, assim, ó, coraçãozinho assim, sabe? A gente... você tem que estar ali e as pessoas precisam saber que você está ali. Maravilha, Renatão. Renato, muito obrigado por que você agradeço, ter cara. vindo, por ter participado aqui do nosso Gente que Sente. Suas experiências, eu tenho certeza que foram recebidas por quem está nos assistindo como inspiração também. Uma inspiração de vida, uma inspiração como pais. Agradeço a sua presença e para quem quiser conhecer um pouco mais de você, onde essas pessoas devem procurar? Quais são suas redes sociais? Prepara, que tem um monte. Anota aí. Ó, eu tenho o Renato.voz e violão, que esse eu vou falar basicamente de música. Aham. Eu tenho o Contatória, que aí eu vou falar de paternidade e falar sobre os livros. Tem o Odin, cursos de tiro, que fala sobre a parte de tiro. Uhum. Mas assim, eu não espero encontrar lá um monte de aluno, um monte de coisa, porque a gente, como eu te falei, é low mais low profile, profile. a gente não posta tanto assim. E nas bandas, né? Embira.rock e DocSmoke.rock são bandas que eu faço parte. Imbira e
Doc Smoke. Doc Smoke. Já tá nas redes sociais? Eu gosto do charutinho, né, cara? Eu também. Somos charuteiros. Agora vocês sabem, eu também sou charuteiro, a gente faz parte até da mesma confraria. Eu gosto de entregar as pessoas assim ao vivo. Não corta essa não, viu, Muriel? Deixa eles expostos assim também. Mas pô, Freud gostava também, não tem por que problema. não, né? Eu falo assim, que desde que seja tudo... eu converso muito sobre as meninas não gostam. De charuto. É porque a gente aprendeu que é errado, né? Só que eu expliquei para elas que é um momento que me faz bem, me promove um relaxamento, não é uma droga ilícita. E eu acho que é legal que cria assim, esse ambiente social. Eu até estava falando esses dias com o Danilo, inclusive, que é um ambiente social incrível, que é como se a gente passasse uma cuia, sabe? Não, e assim, e aí eu combinei com elas, que eu não fumo todos os dias. Eu fumo 2 vezes por mês, eu combinei com elas. Perfeito. E tá tudo certo, isso não vai atrapalhar minha saúde, pelo menos eu acredito, tá? Não tô sendo hipócrita não, mas eu acho que minha saúde não vai prejudicar tanto se eu fumar 2 charutos por mês. Eu combinei com elas, tá tudo certo. E eu não faço perto delas. Perfeito. Isso é importante. Pessoal, mais uma vez eu agradeço a presença dele e convido todos vocês a semana que vem estarem aqui conosco no na sua rádio, no Instituto Suassuna. Na nossa rádio. Sua rádio, no Instituto Suassuna, e aqui no nosso podcast, Gente que Sente, sempre falando sobre histórias de superação, sempre falando sobre sentimentos e principalmente como tudo isso pode te ajudar a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa mais feliz, mais inteira, mais íntegra e fazendo o melhor para o outro também. Um forte abraço e a gente se encontra semana que vem. Gostou do vídeo? Aqui no Instituto Suassuna nós ajudamos você a alcançar seus objetivos com uma educação ativa e atuante. Oferecemos pós-graduações em psicologia, tanto online quanto presenciais. Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com e diga sim para o seu futuro.